Em algum lugar em Paris, um judeu messiânico e um judeu ortodoxo se encontraram numa conversa que ninguém planejou e que poucos conseguiriam ter com esse nível de profundidade, respeito e honestidade. O ponto de partida foi uma pergunta simples: quem você acha que Jesus é e o que ele veio fazer? O judeu ortodoxo não desviou. Respondeu com precisão: Messias é um conceito judaico. Se não existisse o judaísmo, ninguém saberia o que é Messias. E segundo o que aprendeu desde a escola judaica, o Messias é um homem cujo trabalho é trazer paz entre Deus e os homens, e entre os homens entre si. E ele faz isso pelo poder da Toa. Mas então veio o detalhe que muda tudo na perspectiva ortodoxa. A Toa escrita sozinha não é suficiente. Sem a Toa oral, é impossível saber como cumprir os mandamentos. O próprio exemplo dado foi concreto em Sucô. A Toa diz para tomar as 4 espécies. Quais espécies? Melancia? Morango? Sem a Toa oral você simplesmente não sabe. E o mesmo vale para cada mitzvah. E o mesmo, disse ele, vale para entender quem é o Messias. O judeu messiânico ouviu tudo, e então respondeu com o argumento que define sua fé. Quando Jesus veio, ele e seus seguidores levaram o conhecimento da Toa, não o Talmud, mas o Tanakh, o conhecimento do Deus de Abraão, Isaque e Jacó para os gentios, para o resto do mundo. E se uma das missões do Messias é levar esse conhecimento não apenas ao povo judeu, mas ao mundo inteiro, então Jesus cumpriu isso. Hoje existem bilhões de pessoas não judias em todo o mundo que creem no Deus de Israel por causa de um homem judeu. O ortodoxo não recuou. Trouxe Maimônides o Rambam, que dedicou 2 capítulos inteiros ao tema do Messias, e que foi explícito: não acreditamos que Jesus é o Messias, porque ele não espalhou a Toa e os mandamentos pelo mundo. Pelo contrário, o que veio depois, o que foi feito em nome do cristianismo, foi sangue, perseguição, opressão ao povo judeu. Esse é um ponto que o judeu messiânico não ignorou, ele concordou, e foi além. O que aconteceu foi que a igreja se afastou da Bíblia e das suas raízes judaicas, se desconectou delas, e isso levou a alianças políticas, que resultaram em perseguição. Não foi Jesus que fez isso, foi a distorção do que Jesus ensinou. E então o ortodoxo trouxe algo que ninguém esperava. Disse que o próprio Maimônides levanta uma questão perturbadora, mesmo que não acreditemos que Jesus é o Messias, por que Deus o deixou ter tanto sucesso? Por que permitiu que uma ideia fundada por um judeu se tornasse a maior religião do mundo? E a resposta de Maimônides foi surpreendente. Tanto Jesus quanto Maomé, mesmo sem serem o Messias, espalharam a ideia de um único Deus, e isso aproximou o mundo do Messias verdadeiro. Foi aí que ele revelou quem considera o candidato mais plausível ao Messias verdadeiro, o Lubavitch Rimba, um rabino que viveu e ensinou em Nova York, nos anos 1930, que negou ser o Messias, que negou com todas as palavras, mas que para esse homem se encaixa perfeitamente nos padrões descritos nas Escrituras. E então convidou o judeu messiânico para visitá-lo. Havia uma sinagoga especial na 17ª rua, onde o Rimba havia ensinado e orado. O judeu messiânico escutou com atenção, e então levantou a questão de Daniel capítulo 9, o mesmo argumento que havia usado nas ruas de Jerusalém. O Messias deveria vir e estabelecer sua missão, antes da destruição do segundo templo, em 70 d. Código. Se o Messias ainda não veio antes disso, então pela própria leitura do Tanakh não há Messias. O ortodoxo respondeu que ler Daniel 9 sem o comentário da Toa oral é muito complicado, que a Toa escrita sozinha não pode ser interpretada sem os sábios. E foi aí que o debate chegou no seu ponto mais tenso e mais honesto ao mesmo tempo. O judeu messiânico disse algo direto: eu busquei evidências da Toa oral dentro do próprio Tanakh, e não encontrei nenhuma, nem explícita nem implícita. E toda vez que a Toa é mencionada no Tanakh, está se referindo à lei escrita todas as vezes. Trouxe ainda o exemplo da circuncisão. Abraham praticou antes mesmo da Toa oral ter sido dada a Moisés. Era uma prática que já existia entre nações pagãs, e foi adotada antes de qualquer sistematização oral. O ortodoxo respondeu com Maimônides novamente: circuncidamos não por causa de Abraão, mas por causa de Moisés, porque mesmo tendo praticado por 40 anos no deserto sem circuncidar, foi Moisés que a instituiu como lei.
E então parou, olhou para o outro, e disse algo que raramente se ouve num debate sobre religião: "Você é tão educado, tão inteligente, deveríamos ter 100 anos para conversar." O judeu messiânico então disse que ia colocar tefilim. O ortodoxo havia o convidado antes, e fez um pedido de volta: "Você já abriu o Novo Testamento alguma vez?" "Não." "Então posso te dizer qual é a primeira frase?" E citou em hebraico Yeshua ben David, ben Abraham, Jesus filho de Davi, filho de Abraão. Um livro judaico, escrito por judeus, falando ao povo judeu sobre o Messias judeu. "Nada de ruim vai acontecer com você se você abrir." O ortodoxo sorriu, disse que talvez fizesse isso. Trocaram números de telefone. E então veio o momento que encerrou tudo: o abraço. Dois homens judeus, com fés completamente diferentes sobre quem é o Messias, se abraçaram no meio de Paris, com lágrimas nos olhos. Um disse ao outro: "Nós te amamos." E o outro respondeu: "Deus te abençoe." Dois candidatos ao Messias. Dois judeus que estudaram as mesmas escrituras e chegaram a conclusões diferentes. E um abraço que mostrou que é possível discordar com profundidade, sem perder o amor pelo irmão.